Olá pessoal, tudo bem com vocês? Dando sequência ao segundo episódio de Como Pensar em Saúde, hoje vamos bater um papo sobre hipertensão arterial. Hipertensão arterial. Na minha especialidade de cardiologia, é o tema sem dúvida mais frequente que a gente recebe não só no consultório, quanto em dúvidas, mensagens, para a gente poder tentar esclarecer. Bom, recebi uma pergunta de várias pessoas diferentes, mas sintetizando, é basicamente a mesma pergunta, de uma situação que é muito frequente na prática clínica, que a gente vai pegar isso como gatilho para desenvolvermos um raciocínio de como pensar em saúde quando a questão é hipertensão arterial. Ok? Nessa situação a gente consegue entender bastante coisa. Mas antes disso, de chegar nessa pergunta, vamos definir, vamos conceituar o que é hipertensão arterial. Então vamos lá, hipertensão, tensão, pressão, hiper, alta, elevada, e arterial, vem de artéria. Então, hipertensão arterial é uma pressão elevada que o sangue faz dentro da artéria, ok? Lembrando que o coração bate ou contrai aproximadamente 100 mil vezes ao longo do dia. Então, são 100 mil vezes que o sangue sai pela aorta e é distribuído por todo o corpo com a pressão determinada pelo valor que você mede. Então, essa pressão que passa sobre cada artéria, dependendo de quanto mais alto for, mais dano eu posso causar na parede dessa artéria no médio e longo prazo. Então, percebe que isso é um processo. Quanto mais tempo eu tenho de hipertensão arterial, ou seja, de uma pancada 100 mil vezes por dia na parede de um vaso, em 10, 15, 20 anos, isso vai me trazer um risco aumentado de ter desfechos cardiovasculares. E o que são desfechos cardiovasculares? A maior causa de mortalidade no mundo, que é o infarto e o AVC. Ok? Então é importantíssimo que a gente conheça, que a gente saiba os níveis pressóricos que a gente tem. Qual é a sua pressão arterial? Tá? Porque tudo em cardiologia, qualquer problema que você vai ter, geralmente a hipertensão arterial sempre está presente. Tá bom? Então agora eu vou pegar a pergunta que foi bem frequente, que eu recebi e que é uma situação muito corriqueira para a gente desenvolver um raciocínio de como pensar em saúde nessa situação. A pergunta foi o seguinte: fui medir minha pressão arterial na farmácia e deu 17/9. Devo ir ao hospital? Pois estou com medo de sofrer um AVC. Perceba que isso é muito frequente, essa pergunta, né? A pessoa está passando na rua, entra na farmácia ou mede a pressão em algum local que está medindo a pressão de forma espontânea, de forma assintomática, sem sentir nada, e de repente ela mede uma pressão 17/9, sem estar sentindo nada, estando assintomática, e ela é orientada aí ao pronto atendimento, ao pronto-socorro do hospital. Será que isso é uma conduta racional? Porque a maioria das pessoas, qual que é a situação corriqueira? A grande maioria das pessoas são orientadas a irem ao hospital, chega lá, elas vão aguardar na fila, porque isso não é uma emergência, já que ela não sente nada. Essa demora vai causar uma certa ansiedade, que vai fazer a pressão subir ainda mais, e vai chegar lá, vai pôr um remedinho debaixo da língua para que a pressão abaixe. E depois disso ela terá alta, tá? Então, na verdade, como a gente deve pensar numa situação como essa? Porque eu consigo entender claramente que a segunda pergunta é: pois estou com medo de ter um AVC. Ou seja, a pessoa entende que, tendo a pressão alta naquele momento, ela pode ter um AVC a qualquer momento. Então isso faz ela ir para o hospital na tentativa de evitar que tenha um AVC. O AVC, na língua inglesa, se a gente fosse traduzir ao pé da letra, não seria acidente vascular cerebral, seria a palavra stroke. O que quer dizer stroke? Quer dizer um golpe. Então o AVC acontece de forma súbita. É um processo de doença, onde a pessoa acumula placa de gordura nas suas artérias, não tem um controle adequado da sua pressão arterial, pode ser diabética, fumante, sedentária e outros fatores de risco. Então, naquele momento que a pessoa tem um AVC, propriamente dito, talvez a pressão dela esteja normal, porque aconteceu uma ruptura de uma placa de gordura que está no cérebro, que está na carótida, ok? Que são artérias do corpo. Então, quando acontece esse momento, a pressão às vezes pode estar normal, levemente alterada. Depois que ocorre esse evento súbito, que não tem uma única causa específica para isso acontecer, uma somatória de fatores, é multifatorial, essa pessoa vai começar a ter sintomas. Ela para de falar, ou ela fala embolado, ela começa a ficar ansiosa, ela para de levantar um lado do corpo, um braço esquerdo ou um braço direito.
acompanhado com a perna do mesmo lado, ok? E isso gera uma ansiedade, uma angústia, isso faz com que a pressão dela vai só aumentando. E quando ela vai fazer o primeiro atendimento, a pressão dela vai estar alta. Então a gente associa que pressão alta pode dar AVC, mas não é a pressão alta no momento que mede, porque o AVC pode acontecer com a pressão, às vezes até normal ou levemente aumentada. Então a gente entende que a aversão à perda, o medo de ter um AVC, leva a gente a ter algumas atitudes até irracionais. Ou seja, vamos ao hospital sem nada sentirmos, porém a pressão está elevada. Então a grande mensagem que eu queria deixar para vocês é essa. É super importante avaliar a pressão arterial, a gente conhecer o nosso nível pressórico, ok? Porém, para procurar um serviço de urgência e emergência o nível hospitalar, tem que estar associado a um sintoma que esteja afetando a sua vida. Caso contrário, é um sinal amarelo que se acende, é um sinal de atenção, que pode estar acontecendo no início de uma hipertensão, ou às vezes não, às vezes foi um efeito de jaleco branco, foi uma ansiedade, foi uma pressão mal medida, foi um aparelho descalibrado que aferiu aquela pressão, principalmente o aparelho digital de pulso, que é muito impreciso. Então, quando isso acontecer, pressão alta e assintomático, sem sintomas correspondentes, procure um cardiologista, faça uma avaliação detalhada a nível de consultório, com hora marcada, com os exames específicos, que você vai ter uma avaliação melhor e você vai conseguir entender o seu risco e tentar minimizar da melhor maneira. Ok? Então o recado é, hipertensão é importante, porém, quando não vem associado a sintomas, calma, não vamos nos precipitar, ok? E para finalizar esse bate-papo nosso sobre hipertensão, eu gostaria de deixar uma sugestão de um livro muito interessante para todos lerem, que é do professor, o médico Marco Bobbio, um médico italiano, precursor e disseminador da Slow Medicine, que é uma medicina contemplativa, uma medicina racional, uma medicina com um enfoque na saúde e não na doença, e que chama O Doente Imaginado. Vale a pena cada página desse livro para que a gente entenda melhor que devemos focar muito mais na saúde do que na doença. E no próximo episódio de Como Pensar em Saúde, teremos uma convidada, onde a gente vai fazer um bate-papo na interação, na interface entre a cardiologia e a psicologia. Aguardo vocês lá.